Palavra de Deus, viva e eficaz, com o missionário Ney Coelho. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus, viva e eficaz, com esse que vos fala, irmão Ney Coelho. Quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês e toda a sua família. A paz que excede de todo o entendimento. Repito, por gentileza, dê o seu like, compartilhe, comente. Quero agradecer a todos que estão inscritos, abençoar a todos, em nome de Jesus. Me ajude a evangelizar, por favor. E vamos ao que interessa. No vídeo de hoje nós vamos ensinar mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 21, sobre a história de uma pobre viúva que ofertou tudo que ela tinha e o poder de uma oferta. Verdade. Capítulo 21, a partir do versículo 1, está escrito assim: E olhando, Jesus viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Jesus comenta com os seus discípulos, ensinando, ele disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles lançaram para as ofertas de Deus do que lhes tinham sobrado. Mas esta pobre viúva, da sua pobreza, colocou tudo que tinha para o seu sustento. Meus amados, meus queridos, eu quero aqui enfatizar com relação à viúva. A viúva naquela época não era como hoje, que hoje algumas são aposentadas, algumas recebem algum auxílio do governo. Não. Naquela época, ela teria que pedir esmolas para poder sobreviver e criar os filhos. Mas esta pobre viúva, naquele dia ela foi para o templo, naquele dia ela foi orar, ela foi adorar a Deus. Aí você imagina quem ela encontra lá no templo. Ela encontra com o Senhor Jesus e os seus discípulos. E na hora que ela vai fazer a sua oferta, no momento das ofertas, ela dá tudo o que tem. Tudo que ela tinha para o seu mantimento, para as compras da sua casa. Enquanto os outros, Jesus coloca, diz os ricos, colocaram do que sobrava. Primeira coisa que aprendemos aqui, que muitas vezes não importa a quantidade, o que importa é a intenção do coração. Então aquela viúva, com muita fé, porque a fé agrada a Deus, com muita fé, ela ofertou no templo. Olha que fé. Não tinha salário, não tinha como manter-se para comprar a comida ou pagar o aluguel. Mas olha a fé que ela teve. Depositou tudo que tinha. E muitas vezes, em meio a dificuldades, em meio a situações adversas, não queremos ofertar. Pensamos assim: eu tenho pouco, a minha oferta não vai valer para Deus. Então eu vou deixar para ofertar quando eu tiver mais, quando eu tiver condições. Vou deixar para ajudar uma pessoa pobre quando eu tiver rico, quando eu tiver condições. Não devemos pensar assim. Porque para Deus Ele quer tudo. Quer o nosso coração, quer a nossa vida, quer a nossa família.
Jesus quer tudo, quer que ofertamos tudo. Então aquela viúva dá uma prova de fé, um grande aprendizado. Essa história também fala lá no Evangelho de Marcos também, sobre esta viúva. E quero colocar agora e dizer para você com relação à religião. Religião, uma palavra que significa religar. Religar a alguém, religar a algo, religar a Deus. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, Tiago ensina assim: a religião pura que agrada a Deus e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e assim mesmo guardar-nos de um mundo contaminado. Olha, a religião que agrada a Deus, a religião que é pura, que Deus recebe o nosso culto. É verdade. Praticar. Então, Tiago fala aqui, é visitar a viúva não só financeiramente, não só questão de sustento, mas visitar elas em suas tribulações. Meu amado, a pessoa perde o marido, a mulher perde o marido, já fica psicologicamente, meu Deus, vai ter que criar os filhos, se tiver filhos. Fica desamparada muitas vezes psicologicamente, fica desamparada emocionalmente. Então, Tiago, em sua sabedoria cheia do Espírito Santo, é visitar nas tribulações também. Se criam muitos ministérios nas igrejas, se cria muitos ministérios, mas está faltando ministério para atentar para as viúvas e para os órfãos, porque está aqui bem claro na carta de Tiago. A religião que agrada a Deus e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas em suas tribulações. Então você vai estar agradando a Deus. De repente, você que vai ver esse vídeo, que Deus abençoe, que Deus lhe dê força, você que é viúva. E muitas vezes tem que trabalhar para dar conta do sustento dos filhos ou do seu próprio sustento. Que Deus seja contigo, que Jesus Cristo seja contigo. E mais, a viúva é uma mulher muito forte, porque Deus é com ela, Jesus Cristo é com ela. Tem outra viúva ao qual ela morre e é ressuscitada, fala lá em Atos dos Apóstolos que Pedro a ressuscitou porque ela era uma viúva, ela morava em um lugar onde havia muitos pescadores e de uma vez só ela praticava o que Tiago ensinou aqui. Ela atendia as viúvas, abençoava as viúvas, abençoava os órfãos, porque ela fabricava roupas e fazia muita caridade. Ela morreu. E o povo foi até Pedro, e Pedro, como discípulo de Jesus, com a autoridade, com o poder de Jesus, o nome de Jesus, ele ressuscita esta viúva, porque todos mostraram a caridade que ela fazia. Outra viúva recebeu a ressurreição do seu filho, que é a viúva da cidade de Naum. E tem uma viúva que ela abençoou um profeta de Deus, o profeta Elias. Ela, sem ter para a sua casa, ela tinha a última refeição. Vocês conhecem a história. E Deus mandou o profeta Elias ir até lá ter com ela. E ela repartiu a comida que tinha com o homem de Deus, com o profeta Elias. E ela ia fazer a última refeição e ela disse: eu vou fazer a última refeição com meu filho e vou morrer. Mas pelo fato dessa oferta ao homem de Deus, ela prosperou
e teve uma maravilhosa chance de viver novamente. Então nós devemos prestar muita atenção ao que Jesus ensina e colocar em prática. Ofertar na casa de Deus, na igreja que você congrega, ofertar. Que há muitos benefícios que Deus, ou você queira ou não, Deus vai te dar de volta. Não é essa história, eu vou dar para me receber, nem que você não queira, porque Deus diz, um copo com água que você der a um servo meu, você vai receber galardão de profeta. Então hoje, aprendemos hoje o poder de uma oferta, o poder de alguém que não tinha. E Jesus disse, esta viúva, ela saiu daqui abençoada, porque aquele que eles deram do que eles sobravam. Então, amado, Deus quer também a sua oferta, mas Ele quer o seu coração. Ele quer que seja dado com amor, com carinho, com fé. Jesus ainda diz o seguinte, não juntais tesouros na terra, porque vêm as traças, come e corrói. Mas juntai tesouros no céu. Ele está falando aqui de investimento. Que no céu entra como moeda da caridade. Tome como exemplo as viúvas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe prospere. No meio de tanta dificuldade, de tanta calamidade, não permita que o inimigo de Deus fale no seu coração, no seu ouvido. Não perca a bênção poderosa da oferta. E vou continuar a falar de oferta, porque ela está contida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Quem está falando sobre ofertas e dízimo é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, e para as viúvas, que Deus continue lhe dando força, coragem, livramento. E muitas mulheres também são viúvas de maridos vivos, que não dão a atenção que tem que ser dada, mas eu não vou julgar nem condenar ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que Jesus ensina, o pouco que eu sei. Então que Deus te abençoe e até o próximo